Os talentos que você recebeu de Deus é para servir. Se você recebeu um dom de cantar, coloque em prática, não tem uma falsa vergonha não. Cante para o Senhor, se gaste como uma vela. Quantas pessoas serão atraídas para Deus pelo seu serviço doado? Você que tem o dom de tocar, você que tem o dom de falar, você que tem o dom de sorrir para as pessoas. Cada um Deus deu um dom diferente, coloque em serviço. Isso vence a preguiça. Se gastar em serviço, dizia São João Bosco, Deus nos colocou neste mundo para os outros. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir não é feliz. O dom que você tem só vai se realizar. Às vezes é cansativo, né? Você se gasta, nem sempre as pessoas são gratas, mas no seu coração vai gerando uma plenitude, uma paz, porque você está se doando. Não é para as pessoas simplesmente, é para Jesus que está nas pessoas. Isso traz uma felicidade que nada no mundo se compara. E nós proclamamos em nome de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, que a nossa vitória chegou. A nossa vitória tem um nome, é Jesus. Quando nós tomamos posse da presença, do nome, da pessoa de Jesus em nossa vida, essa vitória é certa. Por isso hoje, Jesus, nós proclamamos a Tua vitória em nossa vida. A Tua vitória sobre todo tipo de preguiça física, espiritual, mental, emocional, sobre todo tipo de procrastinação. Que nosso Senhor hoje, pela autoridade do Seu nome e pelo poder da fé, pelo poder do nosso batismo e confiança no Senhor, nos liberte completamente de todo espírito maligno de preguiça. E nós tomamos posse dessa libertação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso santo anjo da guarda esteja conosco hoje para nos ajudar a tomar posse daquela vitória que Cristo já alcançou para nós na cruz do Calvário. Amém, amém e amém. Claro, tudo pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos que estão do nosso lado, dos santos e anjos que já alcançaram a vitória, os santos que já passaram por tudo isso que nós estamos passando e querem nos ajudar, intercedendo e nos dando o seu exemplo. Hoje o Senhor quer te dar a vitória sobre todo tipo de preguiça e procrastinação. Você acredita nisso? Você acredita na vitória de Cristo na sua vida? Eu tenho certeza que sim, e por meio da fé nós vamos tomar posse dessa vitória de Deus. Meus irmãos, a preguiça às vezes é tratada até mesmo como com brincadeiras, né? Ah, eu sou preguiçoso mesmo, e vai sendo falado com brincadeiras, mas é uma coisa muito mais séria. Como nós falávamos da gula, que muitas vezes é tratada como uma coisinha engraçada, de brincadeira. Não, é algo, como a gente está estudando e meditando nesses dias, é um dos pecados capitais, os pecados chefes. Desses pecados saem um monte de tipo de pecados, e por isso o pecado da preguiça, existe uma maldição relacionada com esse pecado. Existem várias maldições relacionadas com esse pecado. Quando o livro do Apocalipse vai dizer que, no capítulo 21, se eu não me engano, que os covardes não entrarão no reino dos céus, vai falar os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, ocultistas, idólatras, os mentirosos. A parte deles será o lago de fogo e enxofre, que arde perpetuamente. Então, isso, nesse meio aqui está incluído os covardes. Covardes também pode ser traduzidos por medrosos, tímidos, que tem relação completa com os preguiçosos. Outra passagem bíblica muito forte que vai falar dessa maldição que existe para aqueles que se entregam à preguiça, Jeremias 48:10 diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor preguiçosamente. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor
preguiçosamente. Isso está em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. E também em Mateus 25, Jesus vai dizer que aquele servo que não cuidou de multiplicar os talentos que Deus deu, que o rei deu, ele vai ser chamado de servo mau e preguiçoso. Ide para o fogo exterior, ide para o lugar que tem fogo e ranger de dentes. Jesus diz palavras muito duras para aqueles que se entregam à preguiça. Servo mau e preguiçoso. Não deveria pelo menos ter colocado os talentos que eu te dei no banco para que eles pudessem render? E colocar no banco é como quem diz assim: pelo menos viva os 10 mandamentos, pois a Bíblia diz: os seus mandamentos não são pesados. Pelo menos. Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Quem obedece os mandamentos é feliz. Pelo menos. E Jesus vai dizer para aqueles que não usaram seus talentos para servir, não usaram seus talentos para multiplicar o reino de Deus: servo mau e preguiçoso, ide para o fogo. São palavras muito duras, muito fortes, que nos levam a despertar e a lembrar que a preguiça não é uma brincadeira, não. É uma coisa muito séria que a gente deve lutar contra ela. E claro, a gente precisa primeiro entender melhor o que é a preguiça. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que muitas vezes em adoração, muitas vezes em outros momentos que eu fui rezar, Nosso Senhor me deu um grande puxão de orelha por meio de uma passagem bíblica. Uma vez eu pedi ao Senhor que me desse o discernimento e Ele me deu essa palavra. Depois disso, várias vezes Nosso Senhor me deu essa palavra. Se você quiser anotar, 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29, 11. Vai dizer assim: ora, meus filhos, não sejais indolentes, porque é a vós que o Senhor escolheu para estardes diante dele e para fazer o seu serviço e oferecer-lhe incenso. Muitas vezes eu estava na adoração e distraído na adoração. E quando eu fui pedir uma palavra ao Senhor, o Senhor me deu esse puxão de orelha várias vezes. Você foi escolhido para estar na minha presença. Não seja indolente, não seja distraído, não seja preguiçoso. Você foi escolhido para apresentar incenso diante do Senhor. Incenso representa oração, rezar, batalhar, interceder, alcançar graças para as almas que precisam. A oração é uma batalha, é um consolo, é uma bênção, mas é também uma batalha. E quantas vezes essa passagem, Nosso Senhor me puxou a orelha dizendo: filho, não seja indolente. Cuidado, indolente, se você procurar no dicionário, um dos significados é também preguiçoso, relaxado, não é? E Nosso Senhor hoje quer com muito amor, mas com muita firmeza, puxar nossa orelha. Muitas vezes nós somos indolentes para aquilo que Deus espera de nós. A igreja vai nos ensinar, e através dos escritos de um grande teólogo chamado Garrigou Lagrange, a igreja vai nos ensinar sobre o que é preguiça. A preguiça é uma repugnância voluntária e culposa do trabalho. Quer dizer, você não quer trabalhar, mas não somente é um sentir-se mal, não somente é um sentir, mas é voluntária, é consentir. Às vezes a gente sente uma preguiça mesmo, a palavra certa, né? Aquela preguiça de fazer aquilo, mas depende de nós decidir se aquilo que nós sentimos, nós vamos consentir. E se torna o pecado da preguiça quando é uma repugnância voluntária. Eu senti a repugnância de fazer isso. Eu preferia ficar descansando do que trabalhar. Mas eu preciso trabalhar para cuidar da minha família. Então, se eu voluntariamente dou vazão a esse sentimento, isso se torna o pecado. Voluntária e culposa ao trabalho.
uma repugnância voluntária e culposa ao trabalho, uma tendência à negligência, à ociosidade e à pusilanimidade. Eu vou já explicar para vocês. E em seguida, essa preguiça, essa repugnância que vai gerando, a negligência, a ociosidade, a pusilanimidade, ela também vai nos levar à preguiça espiritual, que é a pior de todas. Mas vamos por etapas. Primeiro, o que seria isso essa repugnância voluntária e culposa pelo trabalho? Vou dar um exemplo para vocês. Em Mateus capítulo 21, versículo 28, eu não vou ler a passagem, mas é uma passagem que a maioria de nós conhece, de que Jesus conta uma parábola de um pai que pede para os seus 2 filhos para eles trabalharem lá no campo, na vinha. Um filho diz assim: pai, pode deixar que eu vou trabalhar para você, estou pronto, estou me arrumando, já estou indo. O outro filho sentiu a preguiça, sentiu a tentação da preguiça, sentiu a repugnância. Eu estava tão bem aqui jogando meu videogame, Estava tão bem aqui vendo minhas redes sociais, estava tão bem aqui lendo meu livro, curtindo alguma coisa que eu gosto. E o Senhor me pede para ir lá para trabalhar, não tem os empregados. Ele disse: pai, eu não vou, não quero ir. Só que esse foi autêntico. Ele disse o que ele estava sentindo, mas ele imediatamente sentiu remorso daquilo. Como é que meu pai me ama tanto? Eu sou tão ingrato. Tudo que eu tenho é por causa do meu pai. E quando ele precisa de mim, eu sou ingrato. Eu não sei retribuir tanto amor que o meu pai me dá. E ele, tomado de remorso, vai e faz o trabalho. Mas o primeiro, que não foi autêntico, que disse: pode deixar que eu vou, esse não foi. Ele teve a preguiça concreta nas suas atitudes. O outro não, sentiu a tentação da preguiça, sentiu a repugnância do trabalho, mas enfrentou e venceu por causa do amor ao seu pai. E Jesus vai perguntar: qual dos 2 fez a vontade do pai, agradou ao pai? E os próprios fariseus vão responder: aquele que obedeceu. E Jesus fala que o reino de Deus vai ser dado a um outro povo, porque aquele povo judeu estava rejeitando o chamado de Deus a servir ao reino de Deus. Então Jesus dá essa parábola, gente, para a gente entender que sentir repugnância, muitas vezes, quando a gente quer acordar, precisa acordar, Principalmente quando a gente dormiu mal ou dormiu pouco, a cama não quer deixar a gente sair, Ela diz: fica mais um pouquinho, eu te amo tanto, E a gente tem repugnância de fazer aquilo, de sair da nossa cama. A irmã está se identificando aqui, Então, a gente tem a repugnância do acordar, tem a repugnância de fazer aquele trabalho que devemos fazer, tem repugnância de fazer várias obrigações. Mas se nós temos amor, foco, decisão, por causa do amor, nós fazemos, renunciamos. Acordar para cuidar de um filho que acorda de madrugada e trocar a fraldinha dele, cuidar dele, por causa do amor. Eu tenho repugnância, eu não queria acordar naquele horário, ainda mais se eu vou trabalhar no outro dia de manhã cedo. Mas por causa do amor eu nego a mim mesmo e não sigo minhas inclinações, mas tomo uma decisão por causa do amor. Então a primeira coisa que você precisa entender: sentir inclinação para preguiça, não está aí o pecado. Porque tem pessoas que não sentem tanta inclinação para preguiça, mas não lutam tanto, como outras que têm grande dificuldade. Aliás, tem pessoas que existem até dificuldades fisiológicas, por causa da saúde. Pessoas que têm problemas, que no seu sono têm pequenos momentos de acordar e por isso ficam cansadas durante o dia. Essas pessoas muitas vezes taxadas de preguiçosas, mas fazem uma violência para conseguir dar conta. Muitas vezes não, sempre, elas que lutam têm muito mais mérito do que aquelas que não sentem tanta tentação.
pessoas que têm fraqueza no corpo, mas lutam contra isso. E outras que não têm tanto essa dificuldade, mas não procuram contrariar a sua vontade. Deus conhece o coração, então o pecado, primeira coisa, não está no sentir, está no consentir. Você sentiu uma repugnância para o trabalho, mas o primeiro filho disse que ia, não foi. O segundo que disse, eu não quero ir, lutou contra si mesmo e foi. Então esse primeiro ponto, esse exemplo dos filhos, mostra que você pode tomar uma decisão contrária à sua inclinação. Segundo ponto que coloca a definição da preguiça, a ociosidade. Olha só, gente, a tendência à negligência e à ociosidade. A gente já meditou sobre a história de Davi. Davi, por causa da ociosidade, cometeu crimes terríveis. Um homem tão santo e tão agradável a Deus, começou com a preguiça. Ele estava indo sempre, o rei ia nas batalhas. O rei era o grande motivador das batalhas. O rei é que animava o povo para as batalhas. E o rei Davi alcançou uma vitória, 2, 3, e foi aclamado como um grande rei vitorioso. E as outras guerras eram guerras menores. Aí ele disse assim, eu não preciso ir para essas guerras menores. Já estou em paz. Basta que Joabe, o meu guerreiro principal, vá na frente e eles ganham. Eu vou ficar em casa agora, dormindo. É merecido o meu descanso. Eu vou ficar dormindo. O meu povo vai estar sofrendo, guerreando para defender a minha pátria, mas eu vou agora dormir. E Davi dormiu e diz a Sagrada Escritura que ele acordou no meio da tarde. Dormiu bastante, se entregou. Quando ele acordou, o que ele fez? Continuou naquela sonolência, porque diz a palavra de Deus que ele ficou passeando ali no alpendre, passeando ali no terraço do seu palácio, para lá e para cá, olhando para um lado, olhando para o outro. É diferente de um momento de oração contemplativa, de um momento de oração chamada oração mental, que é necessária que o cristão faça. É chamada santa ociosidade. Não é uma ociosidade, é o estar a sós com Deus em silêncio, de contemplação, de oração. Não, Davi estava se distraindo. Fruto daquela preguiça de quem acordou bem tarde, ficou à toa. Os santos dizem, especialmente Santo Afonso Maria de Ligório, e também outros santos místicos que tiveram essa visão, que quando uma pessoa está trabalhando, ela passa por tentações. Existe o inimigo que vem tentar a pessoa que está trabalhando, mas é somente um que fica tentando a pessoa que está trabalhando. Uma pessoa que começa a ficar ociosa, os demônios vêm como se fosse um enxame de abelha em cima dela. É quase impossível uma pessoa que fica ociosa não cair em pecados muito graves. Porque a ociosidade é mãe de muitos vícios. E é uma forma de preguiça. Quando você se entrega à ociosidade, e Davi se entregou, o que aconteceu? Nessa distração, se distrai, não faz nada, dorme, acorda e fica ali rodando. Ele viu uma mulher linda tomando banho, porque do seu palácio dava visão para aquela área, que dizem os estudiosos que um dos guardas principais dele, que era Urias, tinha casa abaixo dele, e por isso dava para ele ver. E ali a mulher, essa mulher casada, esta jovem mulher casada, Betsabeia, estava tomando o seu banho. Não tinha um lugarzinho com chuveiro como hoje. Então, lá ela tomando banho, eles, com o pecado da preguiça, da ociosidade, se foi arrastado pelos demônios da fornicação, os demônios da luxúria, dos pecados da carne. Ficou tomado, possuído de um desejo incontrolável de possuir aquela mulher, que já tinha seu esposo.
E o grande santo rei Davi, que escreveu tantos salmos, que louvou e amou tanto a Deus, caiu abaixo das bestas. Caiu no pecado da carne desenfreadamente. E ficou desesperado quando descobriu que ela estava grávida. E chamou o marido dela para que ele se unisse a ela, mas ele foi fiel, porque em período de guerra não pode se unir à esposa. E ele ficou desesperado. E qual atitude ele fez? Mandou assassinar o marido de Betsabeia. O grande santo Davi caiu em pecados cada vez piores, cada vez piores, cada vez piores. A preguiça, o ócio, o adultério e, por fim, o assassinato de um homem justo. Para você ver, a gente meditou sobre a gula, que um dos pecados de Sodoma e Gomorra, antes de caírem nos pecados mais graves da carne, foram os pecados da ociosidade e da gula. Então você vê que esse tipo de preguiça, que é a ociosidade, essa filha da preguiça, pode nos levar, pessoas boas, a cometerem os pecados mais terríveis. Ocupado em sua tarefa será tentado, mas bem menos do que aquele que está ocioso. Em Eclesiástico, capítulo 7:16, diz assim: não abomines as tarefas que são penosas, nem o labor da terra, que foi criado pelo Altíssimo. Às vezes precisa fazer um esforço, mas o Senhor vai te dar força. Não rejeita esses trabalhos que são necessários. Tem alguns trabalhos que são mais difíceis. Limpar coisas bem sujas, não é? Limpar a lixeira, Não rejeita esses trabalhos. Dá glória a Deus e oferece. Você vai sentir até alegria quando você oferece ao Senhor esses trabalhos mais penosos. E isso em Eclesiástico 7:16. Mas também em outra passagem, em Eclesiástico 51:58, vai dizer, deixa eu ver, não anotei aqui, 51:58, nosso Senhor vai dizer: cumpre a tua tarefa. Deixa eu ver se eu faço aqui. Cumpre a tua tarefa antes que o tempo passe. Foco. Deus te convida a ter foco. Olha aqui, anota, porque a palavra de Deus nos ajuda a vencer as mentiras do inimigo. Cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo ele vos dará recompensa. O último versículo do livro do Eclesiástico, 51, versículo 38. Cumpra a vossa tarefa logo antes que o tempo passe. Para de se distrair. Cumpre a sua tarefa e no tempo devido Deus vai te dar a recompensa. A palavra de Deus quebra nosso orgulho, nossa distração. Por isso que a gente precisa trazer. Gente, quem aí está em casa com a palavra de Deus na mão? Tudo bem se você estiver ocupado, cozinhando, fazendo outra coisa, tudo bem. É justificável. Mas quando você vem para um evento presencial, gente, no dia 15 eu quero ver todo mundo aqui armado com a palavra de Deus. Nós precisamos usar. A palavra de Deus nos liberta. E a palavra de Deus está ordenando: faça a sua tarefa antes de passar o tempo. Depois que você cumpriu sua tarefa, aí você pode ter um tempo para o lazer. Mas primeiro cumpre sua obrigação. Isso vai te livrar de muitos males. Outro ponto, meus irmãos, vai dizer que a preguiça vai nos levar à pusilanimidade. Que palavra esquisita é essa, irmão? Pusilanimidade são pessoas que pensam pequeno, que têm um coração pequeno. Não no sentido de humildade, não, mas no sentido de não desejar as grandes coisas que Deus sonhou para você. Deus sonhou coisas maravilhosas para você, mas você quer, como diz aquela parábola, né? Uma águia foi criada junto com os pintinhos, junto no galinheiro. Ela pensava que era uma galinha. E ela não sabia que tinha um potencial de voar alto, de caçar as presas mais preciosas, de ter uma visão que alcançava lá das alturas, a tudo. Ela era uma águia com potencial de águia, mas vivia ciscando como uma galinha.
Às vezes nós nos tornamos pusilânime, quer dizer, pensamos pequeno. Deus tem sonhos grandes, Deus quer que você seja um grande santo. O seu sim a Deus vai realizar coisas grandes nesse mundo. Tem uma mensagem que Nossa Senhora dá ao Padre Gobi e ela diz assim: meus filhos, o que Deus tem, em Medjugorje Nossa Senhora diz a mesma coisa. Os planos que Deus tem para vocês são algo tão grandioso que vocês nem imaginam. Algo tão precioso, tão grande que vocês não imaginam. E por isso vocês precisam passar por humilhações. Porque vocês têm que aprender a ser pequenos, humildes de coração, para que quando Deus exaltar vocês e vocês perceberem o tamanho do dom que vocês têm, vocês permaneçam na humildade, como a Virgem Maria. Na humildade. Você entende por que Deus te faz passar por várias humilhações e se sentir bem pequeno? Porque diante de Deus não somos nada. Tudo que nós temos de dons vem dele. Para que a gente seja humilde. Porque Deus quer que você diga como a Virgem Maria disse: o Senhor fez em mim grandes coisas, maravilhas. O Papa João Paulo II dizia: jovens, se vocês forem aquilo que Deus sonhou para vocês serem, aquilo que vocês devem ser, vocês colocarão fogo nesse mundo, mas o fogo do amor de Deus, vocês vão transformar esse mundo. Você não tem noção de como você é importante nos planos de Deus. Nossa Senhora Rainha da Paz disse isso em Medjugorje. Você não tem noção de como você é importante nos planos de Deus. É algo maravilhoso, é algo grandioso, que ultrapassa nossa compreensão. Mas Deus te quer humilde. E o preguiçoso, ele vai ser tomado por essa pusilanimidade, que é o contrário da magnanimidade. Uma alma grande, uma alma não no orgulho, mas uma alma generosa, uma alma que quer fazer tudo por Deus, que tem sonhos grandiosos, uma alma capaz de sonhar, né? Como o Padre Edson dizia aqui outro dia, quando você sonha sozinho, é só um sonho. Mas quando você sonha com seus irmãos, e somos milhares, com um exército em oração, esse sonho se torna realidade. E na verdade é o sonho de Deus para você. Deus que te deu capacidade para sonhar. Não sonhos de realizar coisas egoísticas. Não. Principalmente a nível de santidade, da missão que Deus tem para você. E aí, meus irmãos, a gente passa por essa tentação de não ser útil. Eu não tenho dom nenhum, eu não sirvo para nada. Todo mundo sabe, todo mundo consegue, todo mundo sabe fazer alguma coisa e eu não sei fazer nada. Não, ao contrário, segue na humildade e na hora certa Deus vai te exaltar. Santo Antônio era inteligentíssimo, tinha grande estudo teológico, mas acima de tudo, ele tinha humildade e ele tinha amor a Deus. Por isso ele tinha unção. Mas, sabe o que ele fez? Ele escondeu isso de todos e quis ser o mais humilde no convento, fazer os serviços mais pesados. E sabe o que aconteceu? Ele só ficava fazendo esse serviço simples, mas um dia o padre queria fazer uma pregação muito importante, passou mal, não pôde ir. Uma pregação no dia que um padre seria ordenado. Estariam ali todos os da congregação franciscana, vários da congregação dominicana, uma missa muito importante de ordenação. Como nós fazemos? O superior diz: vamos pedir a Antônio. Ele nunca prega, mas ele é padre, ele deve saber pregar, né? Ele só celebrava a missa lá, uma missa simples, sem pregação, e cuidava de limpar o convento. E quando eles colocaram ele para pregar, que descoberta, que dom, que palavra. E na hora certa, Deus colocou ele lá para usar o seu dom para servir. Por isso, não pense que você é inútil. Exercite os dons que Deus te deu. Não seja pusilânime, não pense pequeno.
Pense em realizar por Deus grandes obras, para a glória de Deus, não para a sua vaidade, para salvar muitas almas, como foi Santo Inácio de Loyola. Ele quis fazer um exército para salvar almas para Deus. Deus quer fazer, muitos são generais do exército, e você está sendo um instrumento de Deus. O padre Eduardo Doggett, né? Ele, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele dizia: as pessoas procuram a gente pensando que a gente já é um grande santo. Não, nós somos somente garçons. Nós servimos o pão da vida. Nós servimos a palavra de Deus. Os milagres, as graças que acontecem, todos nós somos somente instrumentos. Mas é Deus que faz tudo em todos. Então Deus quer fazer maravilhas por meio de você. Não seja covarde, não seja pequeno nesse sentido, de uma alma pequena que não se abre aos sonhos de Deus. E outro ponto, é justamente essa cegueira, essa pusilanimidade que nos fecha nos conduz a uma preguiça pior de todas. A preguiça mais satânica e mais diabólica é a preguiça espiritual, que também é chamada de assídia. Essa preguiça, dizia o Papa Bento XVI, é uma preguiça ontológica, que está dentro da alma, que a pessoa está renunciando o chamado de Deus para ela realizar a missão dela nessa terra. Ela diz que ela não quer realizar os sonhos de Deus. Ela cria uma repugnância e diz um não ao sonho de Deus. Cada um de nós tem um lugar, cada um de nós tem uma missão nessa terra. E se você não se abre para o sonho de Deus, você nunca vai ser feliz de verdade. E sempre esse sonho exige renúncia. O casamento exige renúncia, o celibato exige renúncia. Eu não sei qual é o seu chamado, mas se você não se abrir completamente, disser com o coração aberto: Senhor, faça de mim o que quiserdes, principalmente os adolescentes que estão buscando qual é a minha vocação. Senhor, me mostra, eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu estou aberto a renunciar por ti o que eu tiver de renunciar. Eu quero ser feliz fazendo a tua vontade, os teus planos e não os meus. Essa pessoa vai ser feliz. Mas quando a pessoa se fecha ao sonho de Deus para a vida dela, é uma preguiça espiritual. Essa pessoa cai numa tristeza chamada assídia. Você não quer ser santo, você não quer servir a Deus, você tem repulsa àquilo que Deus quer. E às vezes você disfarça isso, porque sua vida é vazia. Disfarça no ativismo. Às vezes até, por mais que pareça contradição, preguiça disfarçada no ativismo, isso mesmo. Você foge de fazer a vontade de Deus, aí você gosta de viajar muito, você quer curtir a vida para preencher um vazio que só seria preenchido você sendo aquilo que Deus sonhou. Você dizendo sim para o chamado que Deus fez, que exigiria renúncia, claro, mas traria paz, plenitude, felicidade, de uma cabeça que deita no travesseiro e diz: nossa, eu não tive tempo nenhum para mim hoje. Meu tempo foi todo para o Senhor. Meu tempo foi todo para as pessoas que precisaram de mim. Obrigado, Senhor. Um coração que nesse modo descansa no Senhor, porque se gastou, unido a Cristo, se tornou uma vela que se consumiu durante aquele dia inteiro. Você somente serviu. O seu coração sente uma grande paz que nada pode substituir. Então esse grande perigo é da preguiça nos levar à preguiça espiritual. A preguiça de se afastar de Deus, das coisas de Deus. Essa é a pior preguiça. E o Senhor vai nos mostrar isso muito bem na parábola dos talentos. Que aquele homem recebeu os talentos de Deus, mas ele não quis fazer os talentos serem multiplicados. Os talentos que você recebeu de Deus é para servir. Se você recebeu um dom de cantar, coloque em prática, não tem uma falsa vergonha não. Cante para o Senhor, se gaste como uma vela. Quantas pessoas serão atraídas para Deus pelo seu serviço doado? Você que tem o dom de tocar, você que tem o dom de falar, você que tem o dom de sorrir para as pessoas. Cada um, Deus deu um dom diferente. Coloque em serviço.
Isso vence a preguiça. Se gastar em serviço, dizia São João Bosco, Deus nos colocou neste mundo para os outros. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não é feliz. O dom que você tem só vai se realizar. Às vezes é cansativo, né? Você se gasta, nem sempre as pessoas são gratas, mas no seu coração vai gerando uma plenitude, uma paz, porque você está se doando. Não é para as pessoas simplesmente, é para Jesus que está nas pessoas. Isso traz uma felicidade que nada no mundo se compara. Então, outro ponto, meus irmãos, aqui, deixa eu ver aqui, pronto, o 6º ponto é a covardia, porque o servo diz assim: Senhor, o Senhor me deu esses talentos, mas o Senhor é um homem rígido, eu tive medo, então eu guardei. Não fiz prosperar, não, eu guardei, porque eu tive medo. E o Senhor diz: ora, pelas tuas palavras eu te condeno. Se você diz que eu sou um homem rigoroso, por que você não colocou pelo menos no banco? Tive medo. Um dos aspectos da preguiça é o medo, a covardia. E o Apocalipse diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Não entrarão na cidade santa, na Jerusalém celeste, mas o seu destino é o lago de fogo e enxofre para sempre. Os tímidos, os covardes, é sinônimo, né? Depende da tradução. Perderão o reino de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, eu vou ler para você Provérbios 22:13, diz assim. Olha só. Existe um leão lá do lado de fora, diz o preguiçoso. Eu poderei ser morto na rua se eu sair. Vou ler de novo. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso. Eu poderei ser morto na rua. Gente, nós vamos vencer essa covardia hoje. É pouco tempo que eu tenho para finalizar essa pregação, mas agora eu quero dar para você a solução para vencer tudo isso. Porque esse medo te impede de ser feliz. Esse medo, essa covardia te impede de crescer como pessoa, como filho de Deus, como cristão. E olha só, Nossa Senhora diz nas suas mensagens que os 7 pecados capitais são as 7 cabeças daquela besta do Apocalipse. E essa cabeça que tem o título da preguiça, que blasfema contra Deus, se opõe à virtude da coragem, à virtude da fortaleza. E difunde o culto ao ídolo do medo, da opinião pública e da exploração. Não seja escravo de ideologias. Não seja escravo do que o mundo diz. Todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer igual para não falarem mal de mim. Isso é covardia. A igreja chama essa covardia com o nomezinho de respeito humano. Não é respeitar o ser humano não, viu? Às vezes pessoas que são novas na igreja não entendem essa palavra. Respeito humano significa, para não falarem mal de mim, eu vou fazer do mesmo jeito que todo mundo está fazendo. Covarde. Se você continuar assim, você não entra no reino dos céus. A Bíblia está dizendo, não faça para agradar as pessoas, faça para agradar a Deus. São Paulo diz, procure ser agradável a todos, claro. Mas quando é em relação a obedecer, obedeça a Deus e não aos homens, no sentido de algo que é contrário à lei de Deus. Isso se chama covardia. Vou me render à opinião pública e vou ser explorado por isso. E qual é a solução para vencer esse demônio da preguiça? Vamos lá que em 5 minutos, milagrosamente, eu vou conseguir dizer para vocês. Primeiro, a Bíblia diz... Em meu leito durante a noite eu procurei o meu amado da minha alma. Cântico capítulo 3, versículo 1. Procurei-o e não consegui encontrá-lo. São João da Cruz diz, claro, na preguiça, deitado, você não vai encontrar Deus de jeito nenhum. Acorda, levanta. E em algumas passagens do Cântico dos Cânticos, o amado repete para a amada. Levanta, minha amada, e vem para mim. E se você vê no original em hebraico, ele vai repetir, levanta e anda, vem para mim. Ele fala, acorda,
O inverno já passou, você estava trancada dentro da sua casa dormindo e não viu que já está florescendo, o cheiro, as vinhas em flor, a figueira está brotando, tudo está acontecendo e você dormindo. Acorda, desperta para a vida. Nosso Senhor está acordando muitos que estão cansados, dormindo, covardes, com medo. E vigiar, gente, significa lutar. Quando Jesus fala vigiai e orai, Ele fala para você lutar contra essa preguiça. Não é só rezar, é vigiar. O meu pai dizia quando ele era soldado, cabo, sargento no exército, e ele ficava na vigília da noite, como que é uma batalha para ficar acordado. E tem um lema assim no exército: se você está na vigília, vigiando, e os irmãos e irmãs também na madrugada adorando Jesus, ele diz: ficar de pé, porque quem senta, deita, quem deita, dorme, e quem dorme, morre. Não é? E um verdadeiro soldado não quer morrer. Segunda coisa, primeiro, vigilância que Jesus mandou. Segunda, enfrentar os seus medos. Se você não tem Deus, então você vai ser vencido pelos seus medos. Mas se você está com Deus, você vai vencê-los. E se você não enfrentar os seus medos vão te destruir. Gente, anota isso. Jó, capítulo 3, versículo 25. Tudo aquilo que eu tinha mais medo veio sobre mim. Aquilo que eu receava me aconteceu. Se você não enfrentar os seus medos, eles virão todos e tomarão conta de você. Eu lembro quando eu era pequeno e no colégio, eu vi um marimbondo, eu morrendo de medo daquele marimbondo. E eu pensei assim comigo: tem 40 meninos aqui e meninas para ele poder picar. Será que ele vai vir logo em cima de mim? E o pior, gente, é que ele vem em cima de mim. Por quê? Porque todos os meus medos virão sobre mim, cedo ou tarde. Se você enfrentá-lo, Deus vai te dar a graça de ser imune a ele. Você vai enfrentar, porque coragem não é não sentir medo, é você ir com medo e tudo. Enfrentar a preguiça é você ir com medo e tudo. Assim diz a Edith Stein, que foi Marte. E Jesus no Horto das Oliveiras, ele teve medo. Mas ele suou sangue, sabe por quê? Porque ele lutou contra esse sentimento, enfrentou o medo e venceu, para que você tivesse a vitória. Você está entendendo? Que Cristo já venceu a preguiça por você? Você na oração deve clamar essa vitória de Cristo sobre a sua vida. E em Jeremias vai dizer assim, deixa eu ler aqui, em Jeremias capítulo 1, vai dizer assim: não tenhas medo na presença deles, senão eu aumentarei o seu medo, mas eu faço de ti uma fortaleza. Não tenha medo deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Não tenha medo não, senão vou aumentar o seu medo. Você vai ficar tremendo e apavorado. Obedeça ao Senhor. Ele diz: eu faço de ti uma fortaleza. Toma posse pela fé. A vitória contra a preguiça já está garantida para quem acredita na promessa do Senhor. E por fim, claro, é um dom do Espírito Santo a coragem. Você precisa pedir esse dom do Espírito Santo e a virtude da coragem, e o Senhor vai te dar. Segundo, terceiro, dificulte a distração. Se você, por exemplo, for acordar com o celular e tem problema de já acordar olhando tudo, compra um despertador, coloca difícil a tentação do celular, deixa ele longe. O despertador vai te ajudar. E da mesma forma com qualquer outro tipo de distração que vai tirar você do foco das suas obrigações, afasta, deixa mais difícil, né? Não facilita. Outra coisa, sim, eu queria tanto falar sobre isso, gente, é porque não dá tempo. Mas olha, a distração das redes sociais, elas estudam você. Elas estudam aquilo que você gosta. Se você pegar, ela vai te levar. Não seja escravo das redes sociais. Seja feliz. Outra coisa, faça pequenas mortificações. Não são coisas grandes. Você deve lutar como alguém que está correndo numa maratona. Não como alguém que corre 100 metros rasos, né? Gastou toda a sua energia, agora me entrego à preguiça. Não.
Você deve lutar como... Eu vou correr só 100 metros, eu gasto tudo. Não. Você vai correr uma maratona, é longo. Então você vai devagar e sempre. Pequenos sacrifícios contra a sua vontade. Pequenas renúncias que você vai dizer: é por vosso amor, Senhor. É pela conversão dos pecadores, em reparação das ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Pequenas coisas mesmo. Vai anotando no seu dia quantas rosas você vai dar de presente a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Eu queria fazer isso, mas por amor eu vou fazer essa gentileza. Por amor eu vou renunciar a isso que eu queria. Pequenos sacrifícios fazem grandes santos. Pequenos, nas pequenas coisas. E essa frase que diz: para grandes pecados, pequenos sacrifícios, me ajudou muito. E por fim, a motivação. Quem não sabe onde quer chegar, não tem forças para caminhar. Se alguém dissesse que se você acordar 4 horas da manhã e correr para tal lugar, você vai achar $1 milhão, você ia acordar bem rapidinho, né? Porque a motivação do dinheiro às vezes está mais do que a motivação por Deus, pela santidade. Agora, se te disser que acordando 4 horas da manhã, durante a quaresma de São Miguel, você vai alcançar o céu para você e para uma multidão, vale muito mais do que $1 milhão. Quem não sabe onde quer chegar, motivação, lembra sempre a sua motivação. É pelo meu filho que está nas drogas, então eu vou fazer uma força. É pelo meu esposo a conversão, pela minha mãe, pelo meu pai. E vai valer a pena. Então, meus irmãos, nós já chegamos ao fim. E eu quero dizer para você, com essa oração, que o Senhor nos dê a graça da fé viva, de saber que para aqueles que acreditam, todos os 7 pecados capitais já estão vencidos por Cristo Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Diga comigo assim: Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre nós, liberte a nossa mente, liberte a nossa mente, o nosso coração, o nosso coração e o nosso físico, de toda preguiça, de toda preguiça. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, em nosso auxílio, pois queremos fazer o bem, e realizar aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é da vontade de Deus. Dai-nos a graça, de não desperdiçar o nosso tempo, com coisas vazias, e improdutivas, mas sim aproveitarmos o nosso tempo, para construir o reino de Deus, e um mundo melhor. Amém, Jesus. Amém.